Depois de uma bela noite de sono, você acorda em sua casa, já sentindo o cheiro gostoso de comida que vem da cozinha. Não qualquer comida, é o seu prato favorito. Você vai até a cozinha e vê sua mãe terminando de pôr o café na mesa. Toda a sua família se aproxima e senta à mesa. Você tem o pressentimento de que esse vai ser um ótimo dia. Mas, de repente, o ambiente fica escuro e surge um zunido fino e distante, que parece ficar cada vez mais alto e intenso, vindo ao longe. Sua mãe, que ainda está de pé, corre até a janela. Ela paralisa olhando para o céu, para a fonte da escuridão. Curioso, você também olha. E, cobrindo o sol, um gigantesco pedaço de terra de no mínimo 150 quilômetros de diâmetro. Ele cai do céu, em toda velocidade, em direção ao continente. Porém, ninguém reage em desespero, gritando ou chorando. Todos apenas olham, pois eles sabiam que algum dia isso iria acontecer. Profetas avisaram sobre a vinda da grande queda que destruiria Opaf, e agora não há nada a ser feito a não ser aceitar o fim. Isso é Skyfall RPG, um RPG brasileiro de fantasia trágica, um jogo sobre heróis que buscam fazer o melhor que podem em um mundo que caminha lentamente para seu inevitável fim. Mas antes de falar sobre Skyfall e seu universo rico, deixa eu explicar o que é RPG e falar sobre o início do projeto Skyfall. RPG é a sigla para Role Playing Game, que basicamente é um jogo de interpretação de papéis. Trata-se de um jogo narrativo em que uma história é contada, onde normalmente temos um narrador, que age como um mundo e introduz os problemas para os protagonistas, e os jogadores, que interpretam os protagonistas da história e tentam resolver esses problemas de forma criativa. No Brasil, o RPG se popularizou no final da década de 80, com a chegada das primeiras versões traduzidas do famoso Dungeons and Dragons e a estreia de Caverna do Dragão, uma animação baseada em D&D. Nas décadas seguintes surgiram diversas revistas de RPG, como Black Lotus, Dragão Dourado e Dragão Brasil. Diversos sistemas e cenários então surgiram, como Defensores de Tóquio, Shadowrun e Tormenta. Os anos passaram e diversos RPGs brasileiros surgiram e ficaram populares, como a versão mais nova de Tormenta, o Tormenta 20, Sacramento e Ordem Paranormal. Esse último causou um gigantesco crescimento do público de RPGs em 2020, quando estreou nas streams do Cellbit como um cenário sobre investigação de fenômenos sobrenaturais, e que, apesar da popularidade, não tinha um sistema próprio até 20 de novembro de 2021. Quando durante o 11º episódio de Ordem Paranormal Calamidade, foi anunciado o livro de regras de Ordem Paranormal, que seria desenvolvido junto com a editora Jambô e que contava com diversos renomados nomes do cenário brasileiro de RPG trabalhando nele, como os criadores de Tormenta 20, Felipe Della Corte e Guilherme Svaldi, e duas pessoas de nosso interesse no momento, Pedro Coimbra e Silvia Sala. Pedro Coimbra e Silvia Sala iniciaram um financiamento coletivo entre o final de 2018 e o início de 2019, para realizar um projeto de uma mesa presencial de D&D 5ª edição, com um cenário próprio chamado Skyfall. O financiamento foi um sucesso. Os episódios da campanha de Skyfall foram para o YouTube e o livreto de cenário foi disponibilizado para os jogadores. Tempos depois, foi anunciada a segunda temporada, onde o cenário agora é um suplemento de Tormenta 20, com novas mecânicas e um cenário rico em detalhes para ser explorado. Hoje, Pedroca e Sil são os fundadores da Copycat Games, uma editora focada em jogos de tabuleiro que publicou o livro de Skyfall RPG como um sistema brasileiro independente, com novas regras e mecânicas exclusivas. Skyfall inegavelmente se diferencia de outros RPGs, principalmente por seu cenário. O continente de Opaf e sua cultura de deuses, titãs, dragões e legados são totalmente únicas. E agora é hora de te apresentar as maravilhas e a tragicidade de Opaf, um continente que lentamente caminha para seu inevitável fim. O continente de Opaf é o palco da maioria das aventuras de Skyfall, e todas essas histórias giram em torno das 7 verdades. Primeiro, tom e atitude. Diferente de outras histórias no cenário de fantasia medieval, que normalmente tratam sobre aventuras heróicas e coisas do tipo, Skyfall leva um tom mais sério, onde todos que habitam o continente de Opaf têm em mente que a qualquer momento tudo pode ser reduzido ao pó. 2. O céu está caindo e ele será o nosso fim. Até o momento, o continente de Opaf sofreu com 2 grandes quedas, ilhas gigantes que caíram do céu e destruíram 2 grandes cidades. Estudiosos de magia dizem que a terceira e última queda causará uma destruição que ninguém nunca viu, e esse será o fim de Opaf. 3. O mesmo, mas diferente. Tudo que você conhece de fantasia medieval está presente em Skyfall, mas quase sempre com uma cara diferente. As conhecidas raças do cenário de fantasia medieval dão lugar aos legados, representações mortais das vontades e desejos das deusas e dos titãs. Enfim, Skyfall é um cenário amplo com muitas pequenas diferenças e histórias próprias, focando também em ser diverso e inclusivo. Toda personagem é possível nesse cenário.
Independente de não ter seu foco 100% em aventuras épicas, Skyfall continua se passando em um cenário de fantasia medieval e muitas coisas presentes em outros RPGs desse gênero se mantêm aqui, porém um pouco diferentes. 4. Magia como tecnologia. A Magitech é uma das principais ferramentas de Opaf, e ela está presente no cotidiano de quase todos no continente. Misturar magia com a tecnologia torna possível a criação de várias coisas interessantes, como dimensões de bolso, portais moluscos mágicos codificados para a comunicação à distância, etc. Inclusive, uma grande cidade encontrada no centro do continente de Opaf, Alberic, é considerada como a Cidade das Mil Portas, pois em sua estrutura o lado interior dos prédios é maior do que aparenta por fora. Tudo o que você imaginar é possível em Opaf graças à Magitech. 5. Um mundo de guildas de aventureiros. Há muito tempo atrás, ruínas de povos antigos, legados esquecidos foram descobertos, e isso fez com que os legados começassem a formar guildas de aventureiros. Esses grupos costumam explorar essas ruínas, tanto para coletar o que sobrou de lá e estudá-las. Algo que fortaleceu ainda mais as guildas foram as quedas, que fizeram que essas organizações passassem a explorar as ilhas caídas do céu. Existem teorias entre os estudiosos de Alberic que dizem que Opaf foi uma grande queda que destruiu um continente que já existia antes. 6. As deusas agem de forma indireta. As deusas são entidades mais fortes do arcano, mas são misteriosas. Cada uma delas representa um aspecto fundamental no mundo. Não há como interagir diretamente com elas, e seus motivos e capacidades são um segredo. Ainda assim, é fato. Elas existem e estão presentes para todos em Opaf. 7. A sombra está presente no coração de todos. A morte é inevitável e todos sabem disso. Quando a hora chegar, o corredor da morte é onde a alma daqueles que se partiram se encontra, onde a própria deusa morte julgará seus feitos e decidirá seu destino. Mas a morte tem alguém que sempre a acompanha, a sombra. A sombra é uma entidade astuta que sempre negocia com aqueles que a chamam, mas tudo tem um preço. Que fique claro para todos, o mundo vai acabar. Mas a graça de Skyfall é, o que você estará fazendo quando isso acontecer? Domando os dinossauros da segunda queda? Procurando mapas para a entrada de uma cidade antiga? Tentando fugir do continente? Um ênfase com certeza é a tragédia, mas o que ocorre logo antes dela é o foco. O sistema detalha as diversas regiões de Opaf, desde grandes metrópoles movidas a mais tecnologia, até regiões inóspitas como desertos e regiões de frio extremo. Cada região tem sua própria cultura, leis, criaturas e conflitos. E pequenos elementos apresentados no sistema podem estruturar campanhas inteiras. Todas as histórias são possíveis de acontecer em Skyfall, e o sistema deixa isso claro. Quer uma campanha de estilo oriental, com samurais, onis e katanas? Tatsumari é perfeita para isso, pois é uma região com estilo oriental. Quer uma história gótica sobre vampiros? Kravok é cheia deles. Skyfall recebe de braços abertos qualquer contador de história e permite que tudo o que possa ser imaginado possa ser executado no cenário. Skyfall RPG é um sistema básico de D20 centrado em acúmulo de bônus nas rolagens, assim como D&D e Tormenta 20, por exemplo. Mas, além do cenário único, Skyfall tem mecânicas únicas, que de forma genial são conectadas à lore do universo, tornando-as naturais. Quando a deusa da vida morreu, todas as raças entraram em um estado de loucura, incorporando delírios profundos. Para não deixar o Path ser destruídas, as deusas e titãs abraçaram as raças. Desde então, as raças passaram a se tornar legados, pois passaram a carregar o legado de uma entidade. Entretanto, o abraço das divindades acabou compartilhando a melancolia delas sobre a morte da vida dos seres abraçados, dando uma melancolia a cada um dos seres. Essas melancolias variam de cada legado. Onuros foram abraçados pela caridade, então eles não entendem o valor material das coisas. Elfes foram abraçados pela titã Salima, a Bela. Agora eles têm um capricho compulsivo em algo que eles acham extremamente belos. Tatsunokos foram abraçados pela testemunha, e agora se tornaram uma eterna testemunha, e todo ato que fizerem será esquecido por todo ao seu redor. A melancolia é uma mecânica única em Skyfall. Além de um bom recurso narrativo para dar profundidade aos personagens, dando uma interpretação narrativa do jogador sobre cada melancolia, a melancolia reforça a principal mecânica do sistema, os pontos de catarse. Pontos de catarse são pontos em que o jogador recebe ao interpretar a melancolia do legado do personagem de forma interessante, seja ela de forma cômica ou de forma trágica. Pontos de catarse são o núcleo do jogo, além de oferecerem um generoso bônus de 1d6 em qualquer rolagem, sendo ela em um d20 de dano ou de cura, por exemplo. Os pontos de catarse podem ser gastos para alterar uma cena. Além das melancolias, existem algumas outras formas de ganhar pontos de catarse, todas elas envolvendo recursos narrativos que são recompensados com esse bônus mecânico, como interpretar o evento marcante da ocupação do personagem, por exemplo. Mas pontos de catarse não são a única forma de alterar o destino da narrativa. Os jogadores sempre podem recorrer a uma entidade extremamente antiga e onipresente, a mãe do coração ardente, que sempre está disposta a ajudar um filho,
desde que exista algo valioso que ele tenha a oferecer em troca. Todos os personagens começam com 5 pontos de sombra, e sempre que desejarem, o personagem pode requisitar um encontro com a sombra, uma entidade poderosa que oferece um contrato com o personagem. Cada ponto de sombra é um pedaço da alma do personagem, que ele pode oferecer para que a sombra lhe dê algo em troca que seja equivalente ao preço oferecido. O contrato é uma ótima maneira de resumir uma negociação entre o jogador e o mestre, dando basicamente a alma do personagem em troca de algum bônus mecânico ou mudança narrativa na história. Entretanto, cada ponto de sombra gasto também reflete de forma negativa no personagem, reduzindo a cura recebida por ele. Ao entregar completamente a sua alma à sombra, zerando os pontos de sombra, a alma dele já foi completamente oferecida à Mãe do Coração Ardente. E ao morrer, o personagem está completamente à mercê dessa entidade, que vai usar sua alma para concluir seu propósito misterioso. Sobre os personagens em si, o sistema oferece uma grande quantidade de customização. Existem mais de 10 legados diferentes, todos eles tendo no mínimo 2 variações de heranças, que funcionam como sub-raças que dão diferentes habilidades. Também existe a opção de atribuir uma maldição ao personagem, o que vai dar a ele uma desvantagem mecânica em troca de algumas habilidades, como por exemplo os Aetherídeos, que são pessoas que foram infectadas por um cristal mágico chamado Aetherium, o que as tornam mais resistentes fisicamente, porém mais suscetíveis à magia, sendo uma vantagem e desvantagem ao mesmo tempo. Como ordem paranormal, existem apenas 3 classes, combatente, especialista e ocultista, além de existirem também diferentes trilhas. Mas, diferente de ordem, as trilhas não são exclusivas de classe, mas são livres para escolha. Como todas as trilhas oferecem benefícios para cada classe, e são pensadas para serem funcionais mesmo para diferentes construções de personagem, permitindo que você faça qualquer personagem imaginável. A trilha de Cavaleiro Tóptero te dá uma libélula gigante que você pode montar e que consegue fazer várias coisas de combate. A trilha Guerreiro Koi te dá várias técnicas marciais, onde você luta em um estado de fluidez com uma bela dança. E a trilha de Vendedor Ambulante te dá diversas bugigangas úteis nas mais diversas situações. Além dessas, existem trilhas com elementos visíveis em outros sistemas de RPG, como o Assassino, Devoto ou Necromante. Cada legado ou maldição, classe e trilha oferecem dezenas de diferentes talentos, o que torna o seu personagem ainda mais único. Quer fazer um ocultista que sai no soco? É possível. Quer fazer um combatente elemental no estilo Avatar? Pode fazer. Quer fazer um personagem detetive e pistoleiro super inteligente? Ele com certeza vai brilhar no jogo. Todo personagem tem sua essência única e é totalmente funcional, independente das escolhas que fez ao construí-lo. Algumas mecânicas de equipamento são fortes no sistema, como os sigilos, que são encantamentos mágicos disponíveis para vários equipamentos, os materiais especiais, que são utilizados para melhorar o equipamento, e as engenhocas Magitex, que são diferentes, por assim dizer. Quanto às magias, elas são em maioria magias clássicas de RPG, como um escudo arcano, arma espiritual, mísseis mágicos e bola de fogo. Skyfall, no entanto, inova em uma das mecânicas pensadas para serem uma das principais do sistema, as guildas. Guildas podem ser formadas ao coletar 3 selos de guilda de diferentes grupos ou facções de Opaf, e te dão alguns benefícios exclusivos conforme ela aumenta, acompanhando a jornada de crescimento dos personagens e tornando-os heróis notáveis em Opaf. Na minha opinião, Skyfall RPG é um ótimo sistema, tanto para iniciantes como para jogadores mais experientes. Para os jogadores, o sistema oferece diversas opções de criação de personagem, tendo no total 11 legados e mais 5 extras, mais de 15 trilhas diferentes, classes, maldições e antecedentes. Eu que não gosto de fazer fichas, acabo me divertindo muito criando meus personagens. Já joguei diversas aventuras nesse sistema e todos os meus personagens são especiais e diferentes um do outro. Algo que eu acho bem entediante em outros sistemas são as aventuras de level baixo, o que em Skyfall acaba por ser diferente, pois nos 3 primeiros níveis você já tem uma boa base para criar um personagem funcional, e caso seja um player mais experiente, acho que dá para combar bem em níveis iniciais também. A minha maior crítica ao sistema é a parte de equipamentos, que em maioria são iguais a outros sistemas. Sobre as armas, a lista de armas simples não tinha muito o que fazer, já que são armas simples. Eles tentaram fazer algo diferente nas armas regionais, mas sistematicamente quase todas elas não oferecem muita coisa, embora tenha suas exceções, como a foice corrente e o bumerangue. As armas de fogo são bem legais e trazem um diferencial para o cenário, que mesmo sendo mais voltado para o medieval, existem armas de fogo. Mas mesmo assim, acho que poderiam ser mais variadas, tendo em vista que o dano delas são bem parecidos umas com as outras. São caras demais e das 5 armas, quase todas têm os mesmos escritores. Sobre a lista de equipamentos diversos, não tem muito o que falar. Eu acho que poucos itens dessa lista realmente têm utilidade, como o kit de curandeiro, que acho absurdamente forte. A parte que mais me decepciona no sistema inteiro são os itens Magitech, já que muita coisa no sistema e na lore do universo te faz criar muitas expectativas em criações envolvendo mais tecnologia. Mas na prática, bem, temos um despertador,
uma carteira, um filtro d'água e um termômetro e por aí vai. O único item realmente útil dessa lista é o bolsão dimensional, que funciona como uma mochila que permite levar alguns itens sem contar o peso deles. Olhando do ponto de vista de um mestre, o sistema tem muitas opções de história para contar. O continente de Elbaf é cheio de lugares com culturas, arquitetura e população diferente. Como mencionado anteriormente no vídeo, existem vários tipos de aventura para criar nesse sistema. A lista de criaturas, agressivas ou não, é bem boa, a história do universo também é muito boa, e acho incrível a mecânica de pontos de catarse fazerem os jogadores terem um pequeno papel como mestre da mesa também. Dependendo da história que a mestre pretende contar, existem 2 universos alternativos principais. E se você quiser se empenhar mais, o sistema oferece ajuda para você criar sua própria OPAF. Com certeza vale a pena jogar Skyfall, digo isso por experiência própria. Você que já jogou o sistema, tem algo que faltou dizer ou discorda com algo que eu falei no vídeo? Comenta aí. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, eu fiquei muitos dias editando, até porque eu tô editando tudo no celular e num aplicativo bem ruim. Por favor, compartilha aí, se inscreve, porque, mano, parça, é nóis, viu?